Olá, Shalom, Deus abençoe tua vida. Você está preparado para vencer o pânico? Vitória sobre o pânico é a mensagem que eu quero compartilhar nesse vídeo. Muitas pessoas nesses dias têm enfrentado esse ataque repentino chamado pânico. A angústia começa a crescer, a preocupação com muitas coisas, mas precisamos estar preparados para enfrentar o pânico e para obter vitória. Vitória sobre o pânico é a mensagem que eu quero compartilhar contigo nesse vídeo. Deus abençoe sua vida. O salmista, no Salmo 116, ele tem uma oração de gratidão a Deus. Ele diz o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então o salmista aqui está falando que ele aprendeu a passar por angústias e até mesmo pelo pânico. E muitas vezes ele, nessas experiências, ele estava abatido, estava desacreditado, estava como que se fosse derrotado quando ele clamou ao Senhor. Mas aqui ele já dá testemunho que Deus sempre o ouviu e sempre o livrou e cuidou da sua alma abatida. Então, queridos, nesses dias o pânico repentino tem vindo a muitas pessoas, por tudo que estamos passando, enfrentando o medo da morte, o medo de ser infectado pelo coronavírus e por outras enfermidades. Muitas pessoas perdendo até mesmo familiares, pessoas próximas, e tendo que lutar, outros passando pelo vale da sombra da morte, eles mesmos com a sua saúde, com a sua vida, e tendo que lutar contra o pânico. Mas eu quero compartilhar aqui essa mensagem para fortalecer o teu coração, e talvez você não tenha passado ainda, mas Deus quer preparar você para que quando o pânico vier, o medo repentino, você esteja preparado para buscar o Senhor e para obter a vitória no Senhor. O pânico é um medo que amedronta, ou algo que possa amedrontá-lo, assustá-lo, né, sem nenhum motivo determinado, né, que traga susto. Né. Então muitas coisas podem gerar uma angústia no coração, na alma da pessoa, e essa angústia vai crescendo e vai daqui a pouco se transformando num medo, num pânico, né, que as pessoas passam a temer, passar por alguma situação ou enfrentar alguma coisa ruim. Há casos de pessoas que já atendi, orei, e que veio sobre elas simplesmente um pânico repentino, um medo repentino, né, como se fosse até mesmo um espírito maligno a atormentá-las. Eu mesmo já muitas vezes tive que lidar com esse medo, com esse pânico. Vem como um ataque do inferno, né, como um espírito atacando e tentando convencer as pessoas, né, de alguma coisa ruim, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Né? Não é somente um medo de que algo ruim aconteça, mas algo que oprime as pessoas, algo que traz uma opressão, como o salmista, aqui numa parte ele está falando
Eu cria mesmo, no versículo 10, eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. E eu disse na minha perturbação. Né? Então, quando estamos perturbados, aflitos, falamos muitas coisas, falamos coisas que não deveríamos, damos liberdade com as nossas palavras para o inimigo nos atacar mais ainda. E é nesse momento que temos que ler a palavra de Deus, meditar nela e falar de acordo com a palavra de Deus, orar a palavra, orar firmado na palavra. Né? Então essa é a forma de vencer esse medo. Né? Então muitas vezes as pessoas ficam com medo de que, estando morrendo pessoas nesses dias, que isso venha acontecer com elas. Né? Mas não é isso que Deus está falando. O que Deus está falando na sua palavra é que Ele pode te dar vitória sobre o pânico. Né? Por isso que o salmista inicia no Salmo 116, o versículo 1, dizendo: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então você pode orar. E suplicar é orar com insistência, é clamar a Deus. Há momentos que você está sob um ataque de pânico que você precisa clamar com todos os pulmões, gritar por socorro diante de Deus, né? E crendo na sua palavra, com a palavra de Deus firmada no seu coração, ou o seu coração firmado na palavra de Deus. Então você clama ao Senhor e Ele responde. E no versículo 12 ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos e eu o invocarei por toda a minha vida. Então ele aprendeu que ele sempre pode buscar a Deus toda a vida dele, em qualquer situação que ele estiver passando, né? Porque o medo, ele é contrário à fé. O medo é adverso da fé, ele é adversário da fé. Então ele faz com que a nossa fé fique abalada, fique fragilizada. Mas o próprio Jó também provou, ele disse em um texto da sua palavra, do livro que tem o seu nome, ele disse: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então o medo, ele também atrai coisas ruins. E você não pode dar liberdade, abrir a porta do teu coração, da tua alma para o medo. Mas abra a porta do teu coração para a palavra de Deus entrar, para a presença de Deus entrar, para que a fé cresça no seu coração, para você estar escudado, preparado e fortalecido para passar por esses momentos de pânico, crendo que Deus é maior e que Ele está contigo, que se você o invocá-lo mesmo na sua angústia, Ele te responderá. Né? Então nós não podemos dar lugar para o medo. O que acontecerá contigo, muitas vezes vem esse medo, né? O que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família, né? Muitas vezes você começa a sentir e pensar coisas ruins e isso vai alimentando o medo de que isso vai acontecer contigo, mas não é verdade, né? Isso é um ataque maligno que Deus quer colocar por terra, um ataque para roubar a sua paz e roubar a sua confiança em Deus, para que esse medo então abra a porta para que o inimigo tenha acesso à sua vida e possa causar danos, possa causar estrago, possa causar algum mal. Né? Mas Deus é real. No Efésios 3:20 diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que opera em nós. Então Deus age muito além do que você ora, muito além do que você pensa, né? Ele é poderoso para fazer muito mais, né? Então não tenha medo, né? É preciso ficar firmes, né? No capítulo 5 de Marcos, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo para lá orar pela sua filha que estava morrendo, estava enferma, mas no caminho homens da casa de Jairo vêm e dizem: não incomode mais o mestre, a tua filha acaba de falecer, acaba de morrer. Então imagina o que Jairo sentiu naquele momento, como ele foi atacado pelo pânico, pelo medo, pelo desespero. Mas Jesus olha para ele e diz: Jairo, crê somente. Então é um tempo de nós crermos somente, não dar lugar ao medo. E quando Jairo chegou lá, a filha realmente estava morta, mas Jesus a ressuscitou. Então Deus tem poder para mudar realidades em nossas vidas, né? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus.